Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Para ganhar tempo, vamos começar de trás para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz? Glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Efésios. Fala um negócio desse, eu apanho do pastor. A carta de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Eu peço à igreja para estar lendo esse versículo. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Isso, era no 3. Era no 3. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma, pastor Alexandre, de que é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está verdadeiramente enchendo a igreja do Senhor com seu Espírito. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Eu estou muito feliz. Até mesmo porque muita coisa que o pastor falou aqui, eu falei assim, meu Deus, ele vai, prega agora de uma vez, vamos lá. Glória a Deus. Se prepare para uma corrida. Se prepare. Esse versículo ele é interessante. Eu usei esse versículo como introdução, porque ontem, na parte da manhã, eu estava lá no meu trabalho e eu comecei a assistir um vídeo do pastor Luciano Subirá. Até comentei com o pastor André. E o tema dessa palavra que ele ministrou é troque o bem pelo melhor. Vou repetir, troque o bem pelo melhor. Mas o que aconteceu foi interessante, porque ontem eu saí mais cedo do trabalho, nós fomos para o Rio, né? Mas antes eu tive uma consulta médica. E quando eu cheguei lá na consulta médica, apresentei os exames que eu tinha feito, e ela começou a olhar, olha, isso está legal, aquilo está legal, tal. Eu fui falando e falei assim, olha, você precisa melhorar a vitamina B12, e começou a explicar direitinho. Aí ela me fez aquela pergunta que todo gordinho não gosta de ouvir. Como está a sua alimentação? Todo gordinho já vai no médico e pergunta, como que está a sua alimentação? Eu falei, tá boa. A alimentação está boa. Ela falou, tá, melhora essa informação aí, que eu não posso fazer nada com essa informação. O que você disse como sendo boa? Eu falei, hambúrguer, pizza, batata frita, Coca-Cola. Aí ela sorriu e falou assim, vamos melhorar essa alimentação? E na hora que ela falou isso, eu lembrei da mensagem que eu ouvi, que eu assisti de manhã. Trocar o bom pelo melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para você, para sua casa, para o seu ministério. Deus tem sempre o melhor. E você precisa estar alinhado com Deus. Esse versículo que nós lemos é interessante porque quando nós lemos sobre vinho na Bíblia, o vinho ele aponta para Deus, aponta para a alegria, de uma forma espiritual. Mas esse versículo ele está falando de algo natural. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu começo essa palavra te perguntando, o que você tem alimentado mais? O seu corpo ou o seu espírito?
Eu me lembrei de uma história, eu vi isso há algum tempo atrás, acredito que muitos aqui já tenham ouvido essa história, de um homem que tinha 2 cachorros. Tinha um branco e um preto, e ele levava esses 2 cachorros para o ringue, né? Para briga. E lembrando que isso é crime, tá? Então ele levava aqueles 2 cachorros, o branco e o preto. Levou a primeira vez, botou os cachorros para brigarem. O cachorro branco deu uma surra no cachorro preto. Tudo bem. Acabou ali as apostas, tudo, pegou o dinheiro dele, pagou quem tinha que pagar, pegou os cachorros e foi embora para casa. Na segunda semana, todo mundo apostou no cachorro branco. E ele apostou no cachorro preto. E o que aconteceu? O cachorro preto ganhou a briga. Na terceira semana, aconteceu o contrário. Todo mundo apostou no cachorro preto e ele voltou a apostar no cachorro branco. E mais uma vez o cachorro branco venceu. Todos os cachorros que ele apostava vencia. Alguém perguntou para ele: como que você faz para saber? Como que você sabe qual cachorro vai vencer a briga? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: os cachorros são meus. E toda semana eu separo os 2 cachorros. Eu escolho um e alimento aquele cachorro. O outro eu deixo passando fome. E boto eles para brigarem. O cachorro que está bem alimentado vence a luta. Na outra semana eu faço o inverso. Aquele que eu havia alimentado eu deixo com fome. E alimento o outro. E vocês apostam num cachorro que não foi alimentado. É interessante isso, é engraçado, mas é interessante quando nós trazemos isso para o nosso contexto. Nós somos homens, no sentido genérico, homem e mulher, cheios de desejos, cheios de vontades. E é interessante como que nós alimentamos as nossas vontades. Eu já falei isso várias vezes aqui no Roma. Fazer a vontade de Deus não é difícil. O difícil é deixar de fazermos as nossas vontades. Isso aqui é difícil. Portanto, para vencermos as batalhas espirituais, precisamos alimentar bem o nosso espírito. Você concorda com isso? Então agora eu te convido a abrir uma outra passagem bíblica, que é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios 2, 10. Eu vou ler na NVI, se puder colocar para mim na NVI, que diz assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu usei esse texto como introdução, e não pelo tempo, mas eu não quero me prender tanto a ler todo o texto, mas eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações nessa noite, e que nós já estamos experimentando. Conhecer a vontade de Deus
só podemos através do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez eu pergunto, quem você tem alimentado mais? As suas vontades ou as vontades de Deus? Você tem alimentado mais o homem carnal, o homem natural ou o homem espiritual? Pastor, eu nem sabia que o homem espiritual precisa de alimento. Precisa. E é muito comum sentirmos fraquezas, sentimos emoções que nos fazem até mesmo pensar em desistir. É interessante porque muitas pessoas olham, pastores, né? Olha para nós agora assim e fala, poxa, agora vocês são pastores. Eu não consigo imaginar um pastor se passando por dificuldade, passando por lutas, principalmente na mente. Mas isso acontece. E tem dia que a gente para e a gente começa a pensar assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu confesso que hoje pela manhã, o pastor me pediu para estar trazendo essa palavra ontem à noite. Hoje pela manhã eu saí, fui trabalhar, eu fiz uma cirurgia. Eu extraí um dente. Ontem eu estava sentindo dores. Cheguei no trabalho sentindo muitas dores. E eu pensei assim, vou ligar para o pastor Alexandre. E vou falar para ele, não dá para ministrar hoje que eu estou sentindo dor. Que coisa, né? Aí o Espírito Santo falou assim, é mesmo? É isso mesmo que você vai fazer? Você tem certeza disso? É interessante que nós chegamos aqui, abrindo um parênteses, o meu trabalho é o trabalho mais tranquilo que tem. Eu fico tranquilo no ar-condicionado, lendo, batendo papo. Hoje foi o dia que mais rodei. E enquanto eu estava ali no volante, eu lembrei de quando eu trabalhava no ônibus, quando Deus falava comigo ali dirigindo. E a pessoa que está do meu lado, graças a Deus, dormiu, ficou em silêncio. Eu falei, glória a Deus, Deus está agindo. E Ele gosta de falar. E o Espírito Santo foi falando comigo, foi ministrando no meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu comentei com a pastora Dani. Falei, logo hoje, essas músicas para pular, eu não posso pular. Eu estou sentindo dor. Né? E eu estava ali falando com a pastora Dani, me dá vontade de pular, mas eu não posso pular, porque está doendo. Mas aí a glória do Senhor veio, aleluia. Encheu essa casa, meu Deus. Eu comecei a cantar, comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu não me dei conta. Estou sentado ali do lado da pastora Dani, eu olhei para ela e falei assim, eu não estou sentindo dor nenhuma. Nenhuma. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E é interessante porque nós estamos ministrando, o pastor Alexandre tem ministrado às quartas-feiras, às quintas-feiras lá no Roma, sobre batalha espiritual. E eu te pergunto nessa noite, o que tem feito você parar a sua caminhada? O que tem feito? E o Espírito Santo fala isso comigo. Intimidade.
quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos alimentamos daquilo que vem dos céus, não nos alimentamos do vinho onde há contenda, e como o vinho aponta para a alegria, não nos alimentamos dos prazeres deste mundo, mas nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Então o sobrenatural vem, os céus descem. A minha oração todo dia é: Senhor, me faça sensível ao Teu Espírito Santo. Eu quero estar sensível, porque nós sabemos, nós temos a certeza absoluta de que Deus está aqui. Mas eu quero te sentir, Senhor. Essa tem sido a minha oração. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu quero te sentir. Aleluia. Não vos embriagueis, não vos encheis com as alegrias deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que ela nos diz: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E agora eu quero entrar num texto que o Espírito Santo vem falando comigo desde semana passada, que é Gênesis, no capítulo 27. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 27. Enquanto você abre em Gênesis 27, nós não vamos ler Gênesis 25, mas eu quero contar essa história rapidamente, para que venhamos entender o que Deus está fazendo. Em Gênesis 25, a Bíblia fala que Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. 2 filhos. Nós conhecemos a história. Abraão gera Isaac, Isaac gera o interessante é justamente isso. A gente sempre fala Jacó, e é realmente Jacó, e nós vamos entender por quê. Mas o primogênito era Esaú. E era para ser conhecido exatamente desta forma: Abraão, Isaac e Esaú. Mas um belo dia, Esaú vindo da caça, ele era um caçador, e ele voltando da caça, cansado, e a palavra de Deus nos diz que ele estava cansado e com fome, e encontrou seu irmão ali com um guisado. E ele olha e fala: me dá um pouco deste guisado. Me dá um pouco desse alimento, eu estou morrendo de fome. Eu fico imaginando que não era simplesmente assim: poxa, eu estou com apetite hoje, pastor. Vou sair, vou comer um negocinho. O texto me faz entender que realmente ele estava com fome. Então Isaac, oportunista, olha para ele e fala o seguinte: Jacó, foi isso que eu falei. Jacó olha para Esaú e fala o seguinte: eu troco com você, eu te dou o guisado, mas você me dá o direito de primogenitura. Presta atenção nisso. Eu te dou o guisado e você me dá o direito de primogenitura. Você me dá a sua promessa. Você me dá a sua bênção. Esaú olha e diz: para que me serve a bênção se eu morrer? Para que serve o seu chamado se você morrer?
sabe o que ele faz? Ele troca. Ele aceita aquela negociação e ele vira, e Jacó olha para Esaú e fala assim, então jura. E a palavra de Deus fala que Esaú jurou. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Ele trocou a sua bênção por uma bênção momentânea, por uma alegria momentânea. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prazer momentâneo. Então agora no capítulo 27, no versículo 28, Gênesis 27, a partir do versículo 28. Depois você vai ler esse texto inteiro para você entender. Mas leia esse texto pedindo ao Espírito Santo que interprete isso no teu coração. Vamos combinar assim? Amém? O texto fala que Isaac chama Esaú, o primogênito, e fala para ele o seguinte: pega o seu arco, pega a sua flecha e vai para o campo caçar. Assim que você caçar, volta, prepara um dos pratos que eu gosto e venha se alimentar junto comigo. A palavra de Deus diz que Isaac já era velho e já tinha perdido a sua visão. E ele precisava abençoar o primogênito. Então ele fala, prepara tudo, vem que eu vou te abençoar. Só que nesse meio caminho, Jacó fica sabendo da história. Com a ajuda de sua mãe, veste a roupa do irmão, prepara um alimento e se aproxima do pai como se fosse o irmão mais velho. E resumindo, Isaac come aquela comida e abençoa Jacó como se fosse Esaú. Ele libera a bênção sobre Jacó. E você vai entender por que desse texto. A partir do versículo 8, eu quero que você entenda, aleluia, a bênção que foi derramada sobre Jacó. E diz assim: do orvalho do céu, da riqueza da terra, Deus lhe conceda farta colheitas, diga comigo, farta colheitas de cereais e vinho de sobra, vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curve à sua frente, que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados. Não foi pouca coisa, não. Então o texto continua assim, versículo 30. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois que de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caça, preparou uma refeição saborosa, levou-a para o seu pai e disse: senta, meu pai, e coma a caça para que me abençoe, e coma a caça para me abençoar. Isaac lhe perguntou: quem é você? E ele respondeu: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: então quem me serviu carne da caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Enquanto Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargo e suplicou:
Ah, meu Pai, e eu? Abençoe-me também. Esse texto ele é interessante porque Isaac tinha uma bênção para o filho primogênito. E ele libera essa bênção sobre a vida de Jacó. Logo em seguida, Esaú chega e fala: não tem nenhuma bênção mais para mim? Não sobrou nada para mim? Isso é interessante porque é muito claro que a bênção do Senhor, ela é irrevogável. Eu tive conversando ontem com o pastor André, enquanto nós estávamos indo para o Rio. E me chama a atenção, é como que tem muitas pessoas que ficam levantando a mão e liberando bênção. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim: tá, mas eu não mandei você abençoar. Forte isso. Eu te abençoo. Quem mandou abençoar? E é interessante que Isaac era um homem tão comprometido com Deus que ele sabia o poder da bênção, o poder da palavra profética. E o que me chama a atenção é que enquanto os pastores estão aqui no altar liberando bênçãos, tem pessoas que estão dormindo. Enquanto está sendo liberado tremendas palavras proféticas, muitas pessoas estão desatentas. Mas aquele que proferia a bênção sabia muito bem que aquela bênção que estava saindo da boca dele não tinha mais volta. Aleluia. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de crescimento profissional, bênçãos ministeriais. E às vezes as pessoas estão dormindo. Mas o texto me fala que Esaú deu um grito de desespero e fala: meu pai, não sobrou nada para mim. Pastor, o senhor passou por alguns textos, me faz entender melhor o que esses textos estão falando para mim nessa noite. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Não vos alimenteis com os prazeres deste mundo, mas enchei-vos do Espírito. É uma escolha. Mas como que eu vou saber a vontade de Deus para mim? Se encha do Espírito de Deus. Porque Ele é o único que pode revelar para nós o desejo de Deus para as nossas vidas. E eu faço a seguinte pergunta para você: você sabe qual é a sua promessa? Pastor, eu recebi uma palavra de Deus há muitos anos atrás, e essa palavra ardia no meu coração, mas sabe, com o tempo para cá isso foi apagando. Existem muitas pessoas que estão vendendo a sua bênção, que estão trocando as suas bênçãos por um prato de lentilha. Pessoas que estão abrindo mão de um tremendo chamado por uma hora extra no trabalho, por um namoro que não vem de Deus. Estou tão cansado, trabalhei tanto, vou ficar em casa mimindo. Estou com dor de dente, não vou ministrar hoje não.
E eu te pergunto, qual é o prato de lentilha que está roubando a tua bênção? Pastor, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo. Tudo. Porque você só pode entrar numa batalha espiritual com armas espirituais. Você só pode guerrear numa guerra que você está preparado. O grande detalhe é que Esaú não entendia isso. Para ele era só uma herança. Mas era uma bênção que vinha de Deus. De pai para filho, aleluia. Sabe por que nós temos tantas cadeiras vazias? Porque tem muitas pessoas que não entenderam o seu chamado. Tem muitas pessoas que não entendem o que Deus está fazendo. Tem muitas pessoas que não se acham capazes. Eu vou falar para vocês, não são mesmos. Mas é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. E essa capacitação está sendo vendida por um prato de lentilhas. O meu vizinho tem um carro bom, eu quero ter também. Sei lá, qual é o prato de lentilhas? Mas se eu não comer, eu vou morrer. E você acha que Deus iria abrir mão daquele a quem Ele chamou? Eu sou prova disso. Ontem nós estávamos ali no Irajá e foi ministrada uma palavra. O tema dessa palavra era leões enjaulados. Não era isso? Leões enjaulados. E tem algo que, uma frase que o pastor usou, eu não me lembro o nome daquele pastor, pastor Edson. Uma palavra que ele falou que me chamou bastante atenção. O leão enjaulado, ele só come aquilo que lhe dão. E eu fiquei pensando naquilo, porque o leão enjaulado, ele perde a capacidade de caçar a sua presa. Ele para de comer a carne de caça e ele começa a comer aquilo que lhe dá. Não somente aquilo que lhe dá, mas a hora que lhe dá. Tem leões comendo lentilhas. Porque estão enjaulados nas suas próprias vontades. Leões enjaulados comendo lentilhas. Mas Deus nessa noite
Ele nos chama a atenção. Nós somos leões. Existem caças lá fora. Existe alimento saudável para nós comermos. Aleluia. Te convido a se colocar de pé, querido. Porque essa palavra ela está falando tanto ao meu coração. E eu quero que você, neste momento, pense um pouco no chamado que Deus tem para a sua vida. Na promessa que Deus tem para você. Na promessa que Deus fez para você. E eu quero te desafiar nessa noite. Você que recebeu uma palavra vinda de Deus, mas que um dia pensou em negociar esse chamado, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque hoje Deus vai restaurar. Essa palavra é para você. Eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Porque eu sei que se Deus falou com você, Ele vai cumprir. Mas Ele só vai cumprir se você não vender o seu chamado. Se você não vender a sua promessa. Qual é o prato de lentilhas que está diante de você? Você não precisa esperar a música tocar, não. Você pode sair do seu lugar. Eu sou o primeiro a estar aqui. Esses dias atrás, nesse momento de confronto, pastor Valesca, lendo essa passagem, eu comecei a pensar comigo assim: será que eu estou nessa posição porque Deus me chamou para essa posição? Ou porque alguém resolveu vender por um prato de lentilhas? Porque para mim é muito claro que Deus não vai parar aquilo que Ele tem para fazer. Deus não vai parar aquilo que Ele tem para fazer aqui no projeto Vida Nova. E se você está aqui nessa noite é porque Ele te chamou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você preferir o prato de lentilha, tem muitos outros Jacós por aí que não abrem mão da herança, da primogenitura. Aquilo que Deus começou, Abraão, Isaac, que era e não é mais, e agora está sobre Jacó, apóstolo Ezequiel Teixeira, pastor Alexandre, pastor André, pastor Júnior, diáconos, obreiros, auxiliares, líderes. Essa obra ela continua. Sabe, pastor, às vezes eu vejo muitas pessoas trabalhando. Eu gostaria tanto de estar trabalhando. Busque. Invista tempo. Coloca o teu coração. Essa mensagem ela traz dois pontos que eu quero que você observe para nós fecharmos. A primeira, aquilo que Ele começou
não vai parar em mim porque simplesmente eu quis parar. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. A segunda coisa que eu observo é que Ele me chamou para essa obra. E eu não posso deixar passar. Eu não sei como que está o seu coração nessa noite. Nós estamos verdadeiramente em uma batalha espiritual, onde nesse momento a sua carne pode estar gritando e falando, não tem nada a ver com o que está sendo ministrado. E se você pensa dessa maneira, bom apetite, seu prato de lentilha está nas tuas mãos. Mas o conselho que eu te dou é: troque o bom pelo melhor. Troque os prazeres por algo muito maior. Troque as suas vontades pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é infinita. Viva o extraordinário de Deus. Deixa o fogo queimar. Aleluia. Seja a boca profética dentro da casa do Senhor. Seja aquele que vai levar outras gerações adiante. Pastor, eu estou muito velho. Pastor, eu estou muito novo. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão foi pai com 100 anos. E hoje nós estamos aqui contando essa história e vivendo essa história. Se você entendeu essa palavra e se essa palavra é para você, faça como esses corajosos. Saia do seu lugar. Nós estaremos orando para que Deus renove as nossas forças, para que Deus amplie a nossa visão, para que possamos verdadeiramente viver além de tudo aquilo que imaginamos. Quem me chamou é
ressuscitando sonhos no seu coração. Aleluia. Eu vou ser sincero, você que continua no seu lugar, eu não sei. Talvez você já tenha desacreditado do seu chamado. Talvez você pense assim, já levantou outro Jacó. Eu sei que nessa noite você poderia estar em qualquer outro lugar. E não vai achando que foi você que quis vir, não. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. Porque se Ele não quisesse, você não estaria aqui. Eu tenho certeza absoluta do que Deus está fazendo nessa casa. Do renovo que Deus está trazendo sobre esta casa. Você está recebendo palavras proféticas, mas Deus está te levantando para você liberar palavras proféticas. Deus está te levantando para você colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados. Não é a sua capacidade de falar, de cantar, de tocar, de dançar. Não, não é nada disso. É tão somente o Espírito Santo de Deus. E talvez você tenha falado, esteja falando para você mesmo: eu não quero mais. Não é isso que eu quero para mim. Minha oração nessa noite é que o fogo que está neste altar alcance o teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Aleluia. Deus está levantando um povo que vai experimentar o extraordinário durante esses dias. Por esses dias, sinais e maravilhas. Oh Deus, Deus está levantando uma geração, aleluia, jovens e adolescentes cheios da presença de Deus. Uma igreja que verdadeiramente fará diferença por onde quer que passar. Eu não sei o que está no seu coração, mas não se iluda com os prazeres deste mundo. Eu sinto que Deus está falando isso com alguém nesta noite, porque tem alguém aqui que está abrindo mão de um chamado tremendo por conta dos prazeres. Que haja vida, que os teus olhos se abram, no nome de Jesus, que o fogo volte a arder no seu coração, no nome de Jesus, que haja vida. Que haja vida no nome de Jesus. Que
caia por terra no nome de Jesus. Todas as amarras, toda cegueira espiritual, no nome de Jesus. E toda palavra contrária, todo sentimento contrário caia por terra no nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Não abra mão da sua promessa, não abra mão do seu chamado. Aqui na frente nós temos homens e mulheres corajosos, que vão viver milagres. Por isso, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo as suas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios de ousadia. Aleluia. Para que você possa viver. E não somente você viver, mas impactar muitas outras pessoas no reino. No nome de Jesus. Que haja crescimento espiritual. Que haja, aleluia, intimidade com o Pai. No nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas pessoas. Nós sabemos, ó Pai querido, que a bênção é irrevogável. Autorizado por Ti, Pai. Eu abençoo essas vidas, que sejam prósperas, que sejam prósperas no reino. Aleluia. Que se multiplique neste reino, que se torne grande multidão de homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, comprometidos contigo, Pai. Que haja vida nos sonhos que o Senhor colocou nos corações, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós te abençoamos. Pensa bem o que você vai comer. Pensa bem. Porque quando você come a lentilha, você perde a primogenitura. Toda vez que você come a lentilha, você negocia a tua primogenitura, teu chamado, teu ministério que Deus tem contigo. E aí é quando Deus prepara um outro Jacó para assumir no teu lugar. E não é por maldade não, é porque o reino não pode parar. O que Deus tem para fazer conosco não pode mais dar ré. Foguete não tem ré. E foguete foi feito só para subir. A igreja tem essa prerrogativa. A igreja foi feita para avançar, para subir, para olhar para o alto. Nós estamos aqui, mas nós estamos preparados para subir.
Nós estamos preparados para subir. E toda vez que você come lentilhas, Deus está preparando um Jacó que quer subir, que quer fazer o nome dele mais alto. Guarda isso no teu coração. Amém? Amém, amados?